Bom, primeiro entender o programa, o que é o Programa de Alto Rendimento, né, das Forças Armadas. É um programa desenvolvido aí pelo Ministério da Defesa. Esse programa teve início, se eu não me engano, ele teve início em 2009, 2008, 2009. Com várias modalidades, mas teve início principalmente porque em 2011 o Brasil sediou os Jogos Mundiais Militares, né? Lá no Rio de Janeiro e tal. E pra tu ver, já fazem aí o quê? 10 anos, 12 anos, 10, 11 anos. Teve essa proposta que o Brasil apresentou e ganhou para sediar esses Jogos Mundiais Militares. E, logicamente, né, as Forças Armadas, como é um evento mundial que reúne aí e une tanto o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, eles utilizavam aí, já nas outras edições de Mundiais Militares, eles utilizavam os próprios soldados, enfim, dentro da força, né, que já fazia algum esporte, ou que já fazia alguma modalidade que estava nesse Jogos Mundiais Militares. Então, o cara que corria lá, o que fazia o pentatlo, era o cara, às vezes era o próprio soldado, que é da Marinha, da Aeronáutica, ou não era um profissional, era um atleta ali dentro da força que participava desse evento. E que aconteceu que... Me perdoem a expressão aqui, mas com um histórico de atleta, né? Então, exatamente, mas assim, era exatamente isso. O que acontece? Em 2011, quando o Brasil ganha essa sede, né, em 2009, na verdade, né, que ganha essa sede para sediar os Jogos Mundiais Militares de 2011, eles começam a ir nos outros países descobrir o que as outras forças fazem para ter tantos resultados. E eles viram que não. O que eles fazem? Eles pegam atletas profissionais, atletas olímpicos, e eles abrem um concurso público e incluem, né, logicamente, cada país dentro da sua regra, e incluem esses atletas dentro das forças. Então você chegava num mundial militar com um atleta olímpico competindo, né, pela China ou pelos Estados Unidos, enfim, e o Brasil não tinha isso. E aí quando chegou isso essa proposta em 2011, que foi criada, que teve essa sede, né, e aí o programa, se não me engano, foi criado em 2009, eles fizeram isso, eles abriram, né, o Ministério da Defesa criou esse programa de alto rendimento, onde foi feito um edital público, e ainda é feito um edital público, onde eles solicitam atletas de determinadas modalidades, com determinados currículos, onde são feitas análises curriculares, e é um concurso público, um edital público, enfim, tudo isso, né? Cada força, Marinha, Exército, Aeronáutica, às vezes cada força é responsável por uma modalidade. Então você vai ver às vezes que o responsável pela modalidade de karatê, por exemplo, hoje é o Exército. Mas você vai ver o responsável pela modalidade de judô, eu não lembro exatamente, mas vamos supor que seja aeronáutica. Sim, então, mas você vê atletas de judô, tanto na Marinha, aeronáutica, vai dependendo dos editais que vão abrindo e as vagas que vão abrindo para determinadas forças. E em 2017, o karatê foi incluso, né, nesse programa de alto rendimento, graças a um trabalho muito, muito bem feito, né, do hoje o coronel Michel, que é karateca e fez um trabalho excepcional para mostrar o karatê dentro das Forças Armadas como forte esporte e potência para agregar nas forças, ainda mais porque o karatê em 2016 entrou, né, para os Jogos Olímpicos de 2020, né, em 2016 no Rio de Janeiro, que teve a votação que incluiu o karatê em 2020. Então em 2017 as Forças Armadas já, o que a gente quer? A gente quer o karatê agora também, né, porque a gente quer qual o benefício que a força tem, além desses atletas participarem de eventos mundiais militares, mas participam de Jogos Olímpicos, participam, né, de Jogos Pan-Americanos e todas essas competições a nível nacional e internacional. E nada melhor do que você agregar a imagem da força a um atleta e o atleta a imagem da força e você ter essa troca, né? Nada melhor do que treinar um atleta, do que treinar um soldado, né? Do que o esporte, né? Do que o próprio esporte. Eu sempre tive bastante curiosidade nesse ponto aí. Mas enfim, duas questões. A primeira, qual que é o benefício pro atleta? Tipo, tu era um cara que não tinha nada a ver com o exército, abriu, como tu falou lá, a possibilidade, um edital, e tu decidiu né, entrar no exército, enfim. Pra ti, qual que é o benefício de começar a fazer parte do exército? Sim, quando você entra pro programa das forças
É um edital público, um concurso público, então você passa a ter um salário. Tá. Você passa a ser Passa a ser um funcionário Você público. passa a ser um funcionário público, só que temporário, no nosso caso, né? Nós somos terceiros sargentos temporários. Então, nós podemos ficar aí dentro da força por, no máximo, 8 anos. Tá. E a cada ano, o seu contrato é renovado ou não, de acordo com o seu resultado. Porque é um programa de alto rendimento. Então, de 1 em 1 ano tu renova e tu tem no máximo 8 para ficar lá. Exatamente. Então, os benefícios que o atleta passa a ter, além de ter um soldo e toda uma estrutura de saúde, enfim, que o Ministério da Defesa, junto com o Exército, no caso eu sou vinculado ao Exército, nos proporciona, você tem uma estrutura gigantesca que o Exército, especialmente o Exército, tem lá na Comissão de Disposto do Exército, desde preparação, desde equipamentos lá de última geração para análise de massa corpórea, estrutura de treinamento. Então você passa a ter uma série de benefícios. Sim. E uma série de estrutura que o Ministério da Defesa, junto ao Exército, por exemplo, tem e possui, né, que no caso é a Comissão de Disposto do Exército. E além de, logicamente, cara, você está associado à entidade, à instituição mais respeitada hoje dentro do nosso país, que são as Forças Armadas. Né? Então essa associação é muito boa também para o atleta. E quando você passa aí a vida militar, você desperta mais ainda o seu, né, acho que a sua... Patriotismo. Não só, também, mas assim, principalmente nós que somos da arte marcial, a gente já tem uma capacidade de disciplina, de respeito, de hierarquia, que já é trabalhada desde quando a gente começa. Outras modalidades não tem tanto. O karatê tem bastante. Então, eu particularmente, quando eu entrei e fui fazer todo o processo, depois de fazer o processo seletivo, você faz as análises médicas e faz os testes físicos, e aí depois você tem o curso de formação de sargento, de terceiro sargento. E durante esse curso você aprende, além de todos os princípios militares, logicamente você faz aula de tiro, faz o acampamento, que a gente chama, né, todas as instruções de sobrevivência e tal. E é algo que é muito bacana. E aí tu é obrigado a passar por... Deve ser uma vivência muito massa, né? É muito legal, e você poder ter essa... Você é formado, né? Nós falamos que a gente sai da vida paisana. Tu vira um soldado, né? Você vira um soldado, e você sai da vida paisana e você começa a ser aí um atleta militar verde-oliva, que a gente chama, né? Então, forjado lá dentro da CDE, dentro da Comissão de Disposto do Exército, com o curso de formação que tem lá. E eu vejo que é uma troca muito bacana. Muita gente, às vezes, interpreta e, às vezes, se engana achando que é um patrocínio que... Não tem a ver com... Não é só um patrocínio, falar que é um patrocínio é muito pouco, por tudo que você tem ali. Então, quando você passa por um processo seletivo, público, através de edital, tem todas as provas curriculares, faz todas as suas avaliações, tanto físicas, né? E você começa a ter uma estrutura, além de ter um soldo, mas você começa a ter uma estrutura de treinamento, né? Uma estrutura de... né? E você agora, a partir desse momento, você é um militar. Então você tem também deveres a cumprir como militar, e como se apresentar e como se portar, porque você deixa de ser uma pessoa comum. Você passa a ser um militar, e isso tem muito a ver com a imagem que o atleta passa também, né? Hoje muita gente, querendo ou não, se inspira no atleta, né? O atleta, às vezes, é a inspiração, é o exemplo para muitas crianças, para muitos jovens e adolescentes, né? Que, às vezes, tem inspirações erradas, que tem parâmetros errados aí. A gente sabe que a gente vive numa sociedade que, às vezes, para um moleque, tá se inspirando num cara que ou num traficante, ou num cara que é isso, porque é o que ele tem ali. A referência. Né? É a referência dele. Então, você conseguir mudar essa referência, o esporte faz isso, e no momento que você entra também, começa a fazer parte desse programa, você começa a aprender coisas diferentes, começa a se ver diferente. Sim. Não se ver diferente se achando mais que os outros, não é isso. Mas você começa a ter uma responsabilidade diferente também. Porque a partir daquele momento você é um militar da ativa, um terceiro sargento do Exército, você forjado ali dentro do militarismo e com a sua missão, que é representar o país, né, e defender o país mais ainda dentro da sua modalidade.